Eu sou o Andrei e nós vamos apresentar o quinhentismo no Brasil. Nela, até agora, não podemos saber que haja ouro nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro, nem lhe o vimos. Porém, a terra em si é de muitos bons ares, porém o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece que será salvar esta gente. Este é um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha, que permite entender o projeto colonizar para a nova terra. Nesse trecho, o relato enfatiza valorizar a catequese a ser realizada sobre os povos nativos. E eu, Isabelle, vamos apresentar o quinhentismo no Brasil. Em 1500, o escrivão Pero Vaz de Caminha embarcou na frota de Pedro Álvares de Cabral com a função de descrever a terra que seria encontrada em uma carta para Dom Manuel I. O que era para ser apenas uma mensagem sobre um novo território tornou-se um documento muito importante que é considerado o primeiro marão literário do nosso país. Certidão de nascimento do Brasil. A Carta de Caminha é considerada o primeiro documento histórico sobre a história do Brasil. É considerado o marco zero, a certidão de nascimento do nosso país. O motivo dela ser tão importante é que ela retrata a reação dos portugueses quando depararam com tamanha natureza, com um vasto território brasileiro, gerando deslumbramento. Características do quinhentismo: crônicas de viagem, textos descritivos e informativos, conquistas material e espiritual, linguagem simples, utilização de adjetivos. O quinhentismo no Brasil e em Portugal designa uma importante fase da história da literatura desses países. Apesar de ter se expressado de modo diferente em um e outro, em Portugal o quinhentismo manifestou-se em uma produção literária voltada à expressão clássica, ou seja, foram produzidas obras que retomaram temáticas estéticas greco-latinas, aos moldes do que propunha o Renascimento. No Brasil, corresponde ao período literário que abrange todas as manifestações literárias produzidas na época do Descobrimento durante o século XVI. Então temos literatura informativa. Também pode ser chamada de literatura dos viajantes ou dos cronistas. Nesta literatura temos carta, documentos, relatórios que detalhavam a fauna, a flora e os habitantes. Sendo o objetivo principal de encontrar riquezas, daí o fato de ser uma literatura meramente descritiva e de pouco valor literário. Literatura jesuíta. Em 1549, os primeiros jesuítas chegaram ao Brasil encarregados de catequizar os índios e expandir a fé católica. Os jesuítas deixavam cartas, poemas de devoção e também cultivavam um teatro do caráter pedagógico, inspirado em passagens bíblicas. Os jesuítas queriam tornar os indígenas que habitavam o Brasil cristão. Os jesuítas foram responsáveis pela produção literária do quinhentismo brasileiro. Os principais jesuítas responsáveis pela produção literária da época foram o padre Manuel da Nóbrega, padre José de Anchieta e o missionário Fernão Cardim. E para finalizar, queremos destacar a importância do quinhentismo. A produção literária do quinhentismo é de suma importância para a história, a filosofia, a literatura, pois é através dela que podemos analisar os relatos de como era o Brasil e o seu povo naquele período, mesmo que visto pelo homem europeu com costumes e realidades diferentes da nossa. E aqui encerramos o Draw My Life sobre o quinhentismo no Brasil.